Ah, minha querida, senta aqui, porque o que eu tenho para te dizer pode doer um pouco, mas vai abrir seus olhos de uma vez por todas. A traição não é um acidente, não é um deslize, não é um erro ingênuo. É um ato frio, calculado e egoísta. E sabe o que mais? Quem trai não pensa na dor que vai causar, só no prazer do momento. Mas o que poucos falam é sobre o que vem depois. As consequências, o arrependimento tardio, o preço que se paga por brincar com a confiança de quem nos ama. Você já viu alguém reconstruir uma taça de cristal depois de quebrá-la em 1000 pedaços? Pois é, a confiança é a mesma coisa. Pode até parecer que foi consertada, mas sempre terá rachaduras invisíveis, marcas do que um dia foi destruído. E quem já viveu isso sabe. A dor da traição não vem só da deslealdade, mas da mentira, da manipulação, da hipocrisia de alguém que jurou compromisso e depois jogou tudo fora como se não valesse nada. E o pior, muitas vezes a pessoa traída ainda se sente culpada, como se tivesse feito algo para merecer esse desrespeito. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. Ninguém merece viver na incerteza, ninguém precisa aceitar migalhas de um amor que não respeita. Se você sente que está sendo enganada, se a confiança já se foi, se sua intuição grita, pare de se enganar. Relacionamentos verdadeiros são baseados em lealdade, honestidade e maturidade. E quem não tem isso para oferecer, não merece um lugar na sua vida. E agora me diz, você está realmente disposta a continuar se enganando ou finalmente vai abrir os olhos? Porque o que eu vou te contar a seguir pode mudar sua forma de enxergar tudo isso para sempre. A traição não é apenas um ato isolado. Ela é um terremoto emocional que deixa rachaduras profundas na alma de quem confiou. Quando alguém engana, a confiança se desfaz como vidro quebrado. Por mais que se tente remendar, as marcas continuam visíveis. O pior, a dúvida se instala. Se houve uma mentira, quantas outras podem ter sido ditas? É um golpe na autoestima, um soco no peito da confiança e um atentado ao respeito mútuo. Quem já passou por isso sabe que a dor da deslealdade pode ser pior do que a própria solidão. E as consequências? Ah, elas sempre chegam. Relacionamentos que antes eram sólidos desmoronam em segundos quando a infidelidade vem à tona. E não se engane, até mesmo aqueles que tentam continuar juntos enfrentam um campo minado de insegurança, ciúmes e ressentimento. A fidelidade emocional e física não é apenas uma escolha, mas um pilar essencial para qualquer compromisso duradouro. Sem isso, o que resta? Uma convivência fria, marcada por manipulação, arrependimento e aquela angústia de nunca mais conseguir confiar por completo. Agora, se você acha que quem trai sai ileso, pense de novo. O karma da infidelidade não perdoa. Ele cobra com juros e correção monetária. Hoje o enganador pode até se sentir esperto, mas a vida tem um jeito curioso de devolver na mesma moeda. Já vi gente que ria da própria traição chorar quando sentiu na pele o peso do engano. E não adianta pedir perdão quando o respeito já foi enterrado. Mas sabe o que é mais intrigante? A forma como homens e mulheres lidam com a traição. Isso abre um questionamento interessante sobre quem trai mais e quem sabe esconder melhor. Ah, meu bem, se tem uma coisa que aprendi observando os relacionamentos ao longo dos anos, é que a infidelidade não tem gênero, mas tem estratégias bem diferentes. Estatisticamente, os homens traem mais. Talvez pela velha cultura da conquista ou pela imaturidade de achar que nunca serão pegos. Já as mulheres? Bom, elas são mais astutas. Sabem apagar rastros, manter a comunicação discreta e agir sem levantar suspeitas. Enquanto muitos homens tropeçam em suas próprias mentiras, algumas mulheres fazem da traição uma arte secreta, escondendo-a sob camadas de manipulação e inteligência emocional.
Mas não se engane. Esconder melhor não torna a traição menos destrutiva. Pelo contrário. Muitas vezes, a deslealdade feminina passa despercebida por anos, minando a relação de dentro para fora. Já ouvi histórias de mulheres que mantinham casos paralelos por décadas, sustentando um relacionamento de fachada enquanto nutriam o outro em segredo. E quando a verdade vem à tona? O impacto é devastador. A pessoa traída se sente duplamente enganada, não apenas pela infidelidade, mas pela habilidade do outro em fingir tanto tempo. Isso abala a autoestima, destrói o respeito e pode levar qualquer um ao fundo do poço emocional. A grande questão aqui não é apenas quem trai mais, mas sim o efeito devastador da mentira dentro de um compromisso. Afinal, o que vale um relacionamento sem confiança? Você pode até tentar ignorar os sinais, mas cedo ou tarde as consequências aparecem. Por quê? A verdade, minha querida, tem um jeito engraçado de escapar, por mais que tentem enterrá-la. E quando isso acontece, a dor não está só na traição em si, mas no abismo que se cria entre o que você achava que tinha e a realidade cruel que esteve oculta o tempo todo. E se uma única mentira pode ter esse efeito, imagine um jogo inteiro de enganos. Sabe aquele ditado, mentira tem perna curta? Pois é, no relacionamento, além de curta, ela carrega um peso enorme. Uma única mentira pode ser o suficiente para transformar toda uma história de cumplicidade em um mar de desconfiança. E não importa se foi uma mentirinha inocente ou um engano gigantesco, o estrago emocional é o mesmo. Afinal, se alguém mentiu uma vez, como confiar que não fará de novo? A confiança, quando abalada, não volta do mesmo jeito. Ela pode ser reconstruída, mas sempre terá rachaduras, sempre deixará aquela pulga atrás da orelha. E sabe o que é pior? A pessoa enganada não sofre só pelo que descobriu, mas pelo que começa a imaginar. A mente vira um verdadeiro turbilhão de perguntas. Será que foi só isso? E se tiver mais? Há quanto tempo isso acontece? E a verdade é que muitas vezes a traição emocional dói tanto quanto a física. Já vi pessoas que nunca foram traídas de fato, mas perderam noites de sono porque sentiram que algo estava errado. Mentiras corroem o respeito, a conexão e a segurança que um casal precisa ter para funcionar. E quando isso acontece, o relacionamento já não é mais o mesmo. E quer um detalhe interessante? Quanto mais alguém mente, mais refém da própria hipocrisia se torna. No início pode parecer um jogo, uma manipulação aqui, outra ali, mas, eventualmente, a máscara cai. Porque enganar não é apenas esconder algo do outro, é cavar a própria cova emocional. Você pode até enganar por um tempo, mas cedo ou tarde, as consequências aparecem. E aí, meu bem, quando a confiança já foi embora, nem adianta tentar resgatar o que um dia existiu. E sabe o que anda lado a lado com a mentira? A imaturidade. Mas isso é uma conversa para daqui a pouco. Maturidade não tem a ver com idade, mas com caráter. Um relacionamento exige compromisso, respeito e, acima de tudo, honestidade. E sabe qual é um dos maiores sinais de imaturidade? A traição. Porque quem realmente entende o valor de um relacionamento sabe que fidelidade emocional e física não são opções, são pilares. Já reparou como muitas pessoas que traem vivem na defensiva? Escondem o celular, trocam senhas constantemente, evitam certas conversas. É o típico comportamento de quem sabe que está errado, mas não quer ser descoberto. Covardia pura. Quem trai não está apenas desrespeitando o outro. Está demonstrando sua incapacidade de lidar com sentimentos de forma honesta. Ao invés de enfrentar problemas de frente, prefere se esconder atrás de mentiras e manipulações. Mas o que isso revela?
falta de maturidade para encarar as consequências das próprias ações. Porque quem realmente valoriza um relacionamento não busca brechas para enganar, mas sim formas de fortalecer a conexão. Quer um exemplo? Pessoas maduras conversam quando algo as incomoda, enquanto as imaturas buscam distrações externas para fugir da realidade. E acredite, a imaturidade cobra seu preço. Hoje, quem engana pode até sentir que está no controle. Mas e amanhã? O arrependimento chega, a culpa pesa e a solidão bate à porta. Afinal, quem vai querer dividir a vida com alguém que não sabe ser leal? Relacionamentos baseados em engano nunca duram. Cedo ou tarde, tudo vem à tona. E quando isso acontece, não adianta chorar pelo leite derramado. Agora, falando em consequências, você já ouviu falar no karma da infidelidade? Ah, esse sim, é implacável. O karma da infidelidade. A vida tem um jeito curioso de ajustar as contas. Pode demorar, pode vir de forma inesperada, mas o retorno sempre chega. A infidelidade não é apenas uma escolha desonesta. É uma energia que, mais cedo ou mais tarde, volta para quem a praticou. Já vi casos de pessoas que enganaram, mentiram, manipularam. E quando menos esperavam, sentiram na pele o mesmo gosto amargo da traição. E aí, meu bem, a história muda. Aquela certeza de que nunca seriam descobertos se transforma em arrependimento. O que antes era brincadeira vira dor real. E não precisa ser uma traição igual a que cometeram. Às vezes, o karma vem de formas inesperadas. O enganador pode até não ser traído fisicamente, mas experimenta o abandono, a solidão, a falta de confiança dos outros. Já vi pessoas que passaram anos pulando de relacionamento em relacionamento, até perceberem que ninguém mais acreditava nelas. Porque a reputação, uma vez manchada, é difícil de recuperar. E não adianta tentar fugir das consequências. O ciclo sempre se fecha. Quem planta desrespeito colhe desconfiança. Quem engana, em algum momento, será enganado. Mas aqui vai uma pergunta importante. Será que é preciso esperar o karma chegar para aprender a lição? Porque a verdadeira mudança acontece quando a pessoa entende o impacto de suas atitudes antes que a vida lhe dê uma lição amarga. O problema é que nem todo mundo aprende. Muitos insistem nos mesmos erros, repetem os mesmos padrões e acreditam que sempre sairão impunes. Mas a verdade? O destino não costuma ser generoso com os desleais. E sabe o que poderia evitar tudo isso? Algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão ignorado: a comunicação. Se tem uma coisa que separa relacionamentos saudáveis de relacionamentos fadados ao fracasso, é a comunicação. Parece óbvio, né? Mas acredite, muita gente prefere esconder sentimentos, fingir que está tudo bem ou pior, buscar fora o que não tem coragem de resolver dentro. E é aí que começa o ciclo da traição. Porque quando um casal não conversa abertamente sobre o que sente, sobre o que precisa ou sobre o que está errado, a distância emocional se instala. E quando a fidelidade emocional se perde, a física pode ser só uma questão de tempo. Falar sobre sentimentos exige maturidade. Expor inseguranças, medos e frustrações pode ser desconfortável, mas é necessário. O problema é que muitos escolhem o caminho mais fácil: a mentira. Já viu gente que, ao invés de dizer "não estou mais feliz", simplesmente começa a agir pelas sombras? Evita conversas, desvia olhares, esconde o celular. E quando a traição acontece, vem com a desculpa de que não queria machucar. Mas a verdade é que machucar foi exatamente o que fizeram, só que da pior forma possível. Quem se preocupa em preservar o respeito e o compromisso tem coragem para ser sincero. E sabe o que é mais interessante? Muitos relacionamentos poderiam ser salvos apenas com um diálogo honesto. Não estou dizendo que todo casal precisa continuar junto. Mas se uma relação precisa acabar, que seja com verdade.
A comunicação é o que diferencia um rompimento respeitoso de um fim cheio de dor, mentiras e ressentimentos. Mas, infelizmente, nem todo mundo quer assumir responsabilidade. Para muitos, enganar é mais fácil do que encarar a própria deslealdade. E aí vem a grande questão. Será que a traição realmente acontece por acaso? Ou é sempre uma escolha? A infidelidade é uma escolha, não um acidente. Ninguém tropeça e cai acidentalmente na traição. Não é algo que simplesmente acontece. É uma decisão consciente, um ato planejado, uma quebra deliberada do compromisso. Quem trai escolhe ignorar o respeito, a honestidade e a maturidade que um relacionamento exige. E sabe o que mais? Esse papo de "foi um momento de fraqueza" ou "eu não queria machucar você" é apenas uma tentativa barata de fugir das consequências. Porque se realmente houvesse arrependimento, a escolha nunca teria sido feita em primeiro lugar. A traição não nasce do nada. Ela começa com pequenas concessões, conversas que deveriam ser evitadas, flertes disfarçados de brincadeiras, segredos escondidos por conveniência. Aos poucos, a pessoa se convence de que não é nada demais. Até que, de repente, cruza a linha sem volta. Mas aqui está a verdade. Ninguém engana sem perceber. Existe sempre um momento de decisão. E nesse momento, a fidelidade emocional e física deveria pesar mais do que qualquer impulso passageiro. Quem trai escolhe desvalorizar o próprio relacionamento. E essa escolha tem consequências. Agora a pergunta é: quem trai pode realmente mudar? Ou apenas ajusta suas estratégias para continuar enganando sem ser pego? Porque, muitas vezes, o problema não está no ato em si, mas no caráter de quem o comete. A questão não é se a pessoa foi pega, mas sim se ela realmente entende o impacto de sua deslealdade. E aí entramos num ponto crucial. Os infiéis dificilmente mudam sozinhos. Mas será que eles realmente querem mudar? Ou apenas querem manter a aparência de que estão arrependidos? Mudar exige esforço, autoconsciência e, acima de tudo, vontade genuína. E vamos ser sinceras, a maioria dos infiéis não tem nada disso. O que muitos querem, na verdade, é continuar jogando o mesmo jogo, só que de forma mais discreta. Quando são descobertos, choram, prometem mudança, fazem discursos emocionados sobre arrependimento. Mas, no fundo, será que aprenderam a lição? Ou apenas ficaram mais espertos para não serem pegos de novo? Quem mente uma vez e sai impune, quase sempre se sente confortável para repetir o erro. A mudança real não acontece porque alguém foi flagrado. Ela acontece quando a pessoa olha no espelho e sente vergonha do que se tornou. Mas poucos chegam nesse nível de autopercepção. A maioria apenas ajusta suas táticas, tornando a manipulação mais refinada. Já ouvi casos de pessoas que juraram lealdade depois de uma traição, mas, no fundo, apenas encontraram maneiras mais sutis de esconder seus rastros. E enquanto a outra parte tenta acreditar na recuperação da relação, o enganador segue repetindo os mesmos padrões, só que com mais cautela. Então fica aí a pergunta: vale a pena investir em alguém assim? Porque um relacionamento saudável precisa de respeito, compromisso e honestidade. Se um lado sempre carrega o peso da dúvida e da insegurança, a relação já está quebrada. E ninguém merece viver esperando a próxima decepção. Por isso, é importante entender seu próprio valor. Nunca trate alguém como prioridade, se essa pessoa te trata como opção. Relacionamentos devem ser um porto seguro, não um campo de batalha emocional. Nunca trate alguém como prioridade se ele te trata como opção. Sabe qual o maior erro que muita gente comete? Se doar completamente para alguém que só oferece migalhas. Se esforçar para construir uma relação sólida, enquanto o outro sequer se preocupa em manter o mínimo de respeito. E sabe o que é pior?
Muitas vezes, quem é tratado como opção se recusa a enxergar a verdade. Se apega a promessas vazias, se agarra à esperança de que um dia a pessoa vai mudar. Mas aqui vai um choque de realidade. Quem realmente se importa não deixa espaço para dúvidas. Já vi mulheres que dedicaram anos a um relacionamento, esperando que o parceiro finalmente decidisse valorizá-las. E o que aconteceu? Perderam tempo, autoestima e, em muitos casos, a fé no amor. O problema não é amar demais, é amar sem reciprocidade. Relacionamento não é caridade. Se você sente que precisa implorar por atenção, algo está muito errado. Alguém que realmente quer estar ao seu lado não te faz questionar o próprio valor. E mais, jamais colocaria sua confiança e lealdade em risco por um momento de prazer passageiro. Então me diga, por que continuar insistindo em algo que te desrespeita? Se você sente que está se contentando com menos do que merece, talvez seja a hora de repensar tudo. E antes que você diga, mas ele jura que me ama, lembre-se de uma coisa: palavras sem atitudes são apenas manipulação. Quem ama de verdade demonstra. Quem valoriza faz questão. E quando se trata de fidelidade e respeito, não existem desculpas. E sabe o que dizem por aí? As estatísticas não mentem. Já parou para pensar o que os números revelam sobre a traição? Os números não mentem. Enquanto os homens traem mais, as mulheres escondem melhor. Isso não é achismo. É um fato observado em diversos estudos. E faz sentido, né? As mulheres costumam ser mais estratégicas, mais cuidadosas com os detalhes. E muitas vezes, planejam cada movimento para não serem descobertas. Enquanto muitos homens traem de forma impulsiva e deixam rastros evidentes, as mulheres costumam ser mais discretas, protegendo suas mentiras com uma rede bem estruturada de álibis e justificativas. Já ouvi relatos de mulheres que conseguiram manter relacionamentos duplos por anos, sem que ninguém desconfiasse. Trocam nomes no celular, criam rotinas bem organizadas, apagam conversas e fazem tudo parecer dentro da normalidade. Para elas, a infidelidade não é apenas um deslize. É um jogo de inteligência emocional e manipulação. Isso não significa que todas as mulheres sejam traidoras natas, mas, quando decidem trair, fazem isso com mais precisão do que muitos imaginam. E quando são descobertas? Aí entra um diferencial: a capacidade de reverter a situação e, muitas vezes, sair como vítimas. Mas calma, isso não é motivo para paranoia. O ponto aqui é entender que a traição não tem cara e não segue um padrão fixo. O que os números mostram é que, muitas vezes, a traição feminina passa despercebida, enquanto a masculina tende a ser mais óbvia. E sabe qual o perigo disso? Muitas pessoas vivem anos em um relacionamento sem nem suspeitar do que está acontecendo. Mas se tem algo que os estudos também indicam, é que uma vez que a confiança é quebrada, reconstruí-la é um verdadeiro desafio. E quando a traição vem à tona, todo o passado do casal entra em xeque. Afinal, quanto tempo foi baseado em mentira? Confiança é como um cristal. Leva tempo para ser moldada, lapidada, fortalecida. Mas basta um deslize para se estilhaçar. Relacionamentos não são construídos do dia para a noite. Eles exigem cumplicidade, respeito e comunicação constante. Mas quando a infidelidade entra em cena, tudo que foi cultivado ao longo dos anos pode desmoronar em segundos. E o pior? Por mais que haja arrependimento, nem sempre é possível reconstruir o que foi perdido. Porque, uma vez que a dúvida se instala, a dinâmica do casal muda para sempre. Já vi casais tentarem continuar juntos após uma traição. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, a relação nunca volta a ser a mesma. Os momentos felizes passam a ser questionados. Será que eram reais ou apenas uma ilusão?
cada atraso, cada mensagem não respondida, cada mudança de comportamento se transforma em um gatilho de desconfiança. O amor pode até sobreviver, mas a leveza se perde. E viver com a sombra da mentira pode ser um peso emocional insuportável. Porque quem foi traído não apenas sofre pela infidelidade, mas pelo fato de ter sido enganado por alguém em quem acreditava. E aqui vai um dado interessante. Pesquisas mostram que muitos casais que enfrentam a traição acabam se separando, não pelo ato em si, mas pela incapacidade de restaurar a confiança. Não é sobre perdoar ou esquecer, mas sobre conviver com a incerteza do "e se acontecer de novo?". E essa é a grande questão. Será que quem trai uma vez realmente aprende a lição? Ou apenas se torna mais cuidadoso para não ser pego? Porque a verdade é que, para muitos, a infidelidade não é um erro isolado, mas sim um padrão que tende a se repetir. Acreditar que um traidor mudará só porque foi pego é como achar que um lobo deixará de ser predador porque um dia foi enjaulado. A infidelidade não costuma ser um evento único. Na maioria das vezes, é um padrão de comportamento. Muitos prometem mudança, choram, juram fidelidade. Mas, passado o susto da descoberta, voltam aos velhos hábitos. Não porque não amam, mas porque não aprenderam a respeitar. Para eles, o problema não é a traição em si, mas o fato de terem sido pegos. E, ao invés de mudarem, apenas refinam suas estratégias. Já vi isso acontecer diversas vezes. A pessoa traída perdoa, acredita nas promessas de transformação e tenta recomeçar. No início, tudo parece diferente. Mais atenção, mais declarações, mais empenho. Mas, com o tempo, o traidor volta a se sentir confortável e a história se repete. Afinal, se já foi perdoado uma vez, por que não seria de novo? É assim que o ciclo se perpetua. A vítima se ilude achando que a mudança é real, enquanto o enganador apenas aperfeiçoa suas táticas. Até que um dia, a verdade vem à tona. De novo. E a pergunta que fica é: vale a pena se prender nesse looping de mentiras e desilusões? Porque, no final das contas, não se trata apenas de amor, mas de dignidade. De entender que confiança quebrada dificilmente se restaura. E que ninguém merece viver esperando a próxima traição. Se uma pessoa não tem maturidade para ser leal, será que merece o privilégio da sua confiança? A decisão é sua. Mas antes de responder, quero que reflita sobre algo. O que uma velha sábia teria a dizer sobre tudo isso? Você não está preparada para o que vem agora. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai aceitar menos do que merece? Vai continuar se iludindo com promessas vazias? Ou finalmente vai agir com a maturidade que essa situação exige? A infidelidade não é só uma traição ao outro, mas uma traição a si mesma quando você finge que nada aconteceu. Porque, no final das contas, quem continua ao lado de um enganador sem exigir mudanças reais está se traindo também. E eu te pergunto, até quando você vai aceitar ser tratada como opção? Se esse conteúdo abriu seus olhos, quero que você escreva "Eu me valorizo" aqui nos comentários. E se por algum motivo você ainda acha que todo mundo erra e merece uma segunda chance, digita "Ainda tenho dúvidas", porque eu quero saber quem realmente entendeu a mensagem. Ah, e não esquece, se esse assunto faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui eu te falo as verdades que ninguém tem coragem de dizer. E no próximo vídeo, bem, prepare-se, porque o que vem por aí vai te fazer enxergar os relacionamentos de uma forma completamente nova.